Alô? Planeta Terra! Alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Lucas Andrade. E hoje conosco temos aqui o Leonardo Ribeiro. Léo, quer se apresentar, por favor? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Ribeiro, tenho 30 anos, apesar dessa cara de novinho aqui. Morei durante 27 anos no Capão Redondo, e aí, contrariando todas as estatísticas, me formei em publicidade no Mackenzie. Hoje trabalho com publicidade. Em seguida, fiz uma pós-graduação no curso de semiótica psicanalítica da PUC. E hoje eu sou aluno especial aqui do mestrado do Meios e Processos Audiovisuais aqui da ECA. Nossa, da hora. Sentiram o gabarito do cara, né? E só uma coisa, Léo, você entrou em contato conosco naquela divulgação que nós fizemos, né? Há um tempo atrás. Exatamente, a gente fez um chamado aí pra dar notoriedade pra pesquisadores negros, né? E, foi um sucesso tremendo que a gente tá tendo trabalho de lidar com tantas pessoas que enviaram pra gente. E a gente tá muito orgulhoso disso e, mano, quanto mais notoriedade a gente puder dar pras pessoas negras na academia, melhor, porque tá osso, né? Não, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, ainda mais em tempos sombrios que a gente tá vivendo, que de dar espaço e aumentar o volume da produção acadêmica, acho que é um trabalho muito nobre. E pra mim é um orgulho estar participando daqui, porque eu sou um fã de vocês e espero corresponder à altura. Que isso. Bem tranquilo, né? Mas obrigado mesmo. Eu acho que é o que o Lucas falou, a gente fica muito feliz, porque quando a gente lançou a campanha, a gente recebeu centenas, assim, de mensagens e a gente falou, cara, não vamos dar conta disso tudo. E aí, com o tempo, a gente foi sistematizando e tal, foi chamando o pessoal. Que bom que foi um sucesso e o pessoal agora, a gente consegue chamá-los pra participar aqui. Exatamente. Gente, a gente já queria avisar que esse episódio vai ter algumas linguagens chulas, mas faz parte e é isso. Acho que o termo chulo vai ter palavrão, cara. Vai ter alguns palavrões, É isso, exato. faz parte da estética e do conteúdo do rap, cara. Exatamente. Bom, mas vamos lá, antes da gente ir pro nosso tema mesmo, que a gente vai tratar um pouco mais de rap, cultura hip hop e tal, vamos rapidinho passar pelas divulgações das redes sociais. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso projeto, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Inclusive, lançamos um vídeo recentemente sobre desarmamento lá no YouTube, tá bem legal. Se você colocar Alociência, você nos acha em qualquer rede social. Exatamente. Se você gosta do nosso projeto e quer nos apoiar, você pode apoiar financeiramente, mensalmente, pelo apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. Lá você pode ajudar a gente desde R$1 mensal. Cara, cada R$1 é muito, muito importante pra gente comprar equipamento e, quem sabe, fazer futuras gravações fora, né? Enfim, gente, financiem a gente. E se não der pra financiar, divulguem nosso podcast pra alguém que você sabe que vai gostar. Ou avalie a gente no iTunes, no agregadores de podcasts, certo? É isso aí. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site. Entra lá, alociência.com.br. É isso? É isso, bora pra pauta. Bora. Sobe vinheta. Bom, hoje iremos falar sobre uma coisa muito especial que nada mais justo do que usar ela mesma pra falar sobre esse nosso tema. Ficou confuso? O que é isso que a gente tá falando? Ele é papel, é caneta, é lição, som e letra. Ele é chão, é planeta, é visão de luneta. É loucão, taja preta, é canhão, é bereta. É os neguinhos de bombeta, ele é muita treta. É sabota, é bambata, é swing da lata. É resgate, é escada, é a voz das quebradas. Ele é rei, ele é roll, ele é free, ele é show. Libertou, me mostrou quem eu sou. O hip hop é foda. Bom, atualmente, com destaque nas rádios, aplicativos e shows, o rap retoma seu destaque mundial. Hoje temos nomes pesados na cena do rap, como Kendrick Lamar, que em 2018 ganhou com o álbum Damn o prêmio da Billboard de melhor álbum de 2018 e melhor música streaming com a Humble. Drake ganhando o prêmio de melhor artista masculino de 2017, entre outros rappers que estão na cena há tempos e construíram e produziram essa geração atual, Jay-Z, Snoop Dogg, Tyler, The Creator, etc. Já no Brasil, o rap permanece extremamente quente na última década, com nomes como Emicida, Carol Conká, Drica Barbosa, Rashid, Flora Matos, Renan Inquérito, Rael, Criolo, Ricon Sapienza, Rico Dallassan, MC Marechal, Freud, por aí vai. Muitos menino bom e menina boa da quebrada, mas essa galera da geração atual, ela não surgiu do nada. O rap no Brasil teve uma geração fortíssima nos anos 90, com Racionais MCs, Trilha Sonora do Gueto, Rap Hood, Facção Central, Taíde, RZO, Gabriel Pensador, etc. Porém, se você que tá acostumado com raps com temas otimistas, algumas batidas de trap de hoje, provavelmente vai estranhar quando parar pra ouvir o rap daquela época. Nos anos 90, o rap e seus videoclipes tinha outra cara. Mas que cara é essa?
Quais as diferenças entre as gerações do rap dos anos 90 e o rap atual? Por que existe esse contraste? Quais as inspirações desses artistas? Será que essa diferença acontece por uma simples evolução do ritmo musical? Ou isso teria a ver com os momentos históricos entre essas gerações? Que momentos seriam esses? Enfim, hoje iremos entender um pouco mais sobre a evolução do rap e de seus videoclipes no Brasil e descobrir que existe muito tipo de pesquisa sobre esse tema na academia. Bom, esse episódio hoje vai falar sobre o rap, que de certa forma a gente recomenda que vocês ouçam também um episódio que a gente falou sobre lutas negras por educação, no episódio 54, conversa bastante com esse nosso tema. E, bom, vamos começar a nossa discussão e falar sobre o seu tema, da sua monografia, pra quem quiser. A monografia do Léo vai estar disponível aí pra baixar, certo? Primeiro vamos então começar a falar sobre o surgimento do rap. Definir, né, o que é o rap, já que a gente tá falando de rap, como todo bom cientista, vamos definir nosso objeto de estudo. Exatamente. Léo, o que é rap? Olha, acho que a gente pode trazer as definições acadêmicas, mas eu queria começar trazendo uma definição aqui de quem faz rap mesmo, de quem tá ali no dia a dia, para mostrar o quanto o rap faz parte do nosso cotidiano. E é uma letra do Renan Inquérito, tá num desses últimos álbuns que ele lançou, onde ele fala que o rap é tipo Galileu e sua teoria. Provou que o mundo não é centro, ele é periferia. Saró da Coperifa em plena Zona Sul, resgatando mais gente do que o SAMU. O rap é Milton Santos, é Paulo Freire, é escola. Tem uns que estuda e outros que só cola. É a mãe de família que vira freestyleira e improvisa com pouco que tem dentro da geladeira. Um pivetinho ouvindo Racionais há uns 11 anos. A força de uma senhora se alfabetizando. Era tão rap subir no telhado e conseguir virar antena até pegar a Yo MTV. Dinadi, Carolina de Jesus, Jorge Ben, Bezerra da Silva e Monsul foram rap também. Quando uma palavra salva o moleque, uns chamam de conselho, eu chamo de rap. Nossa, pesado. E eu acho que é uma puta definição, assim, do que é rap, principalmente pra quem cresceu ouvindo rap nos anos 80 e nos anos 90. Então, rap era muito esse conselho, pra mim, pelo menos, assim, era esse conselho em momentos foda, de voltar da faculdade chorando. Era o Taíde que, escutando ali, meu, se esse caminho não me leva a nada, mesmo assim, insisto, bata as asas, me vira e vou. Cara, pegue seu caderno e uma caneta, vou dizer umas palavras, quero que escreva. Não existe arma melhor do que a inteligência, o homem vive da dignidade, não da aparência. Então acho que o rap tem muito essa função desde a sua origem, assim, de ser essa arma, essa forma de você se defender e você continuar prosseguindo nesse mundo que a gente vive. Isso tem muito a ver também com o surgimento, né? O fato do rap trazer um conteúdo muito político, muito social, trazer essas letras, tudo, vem muito do surgimento dele. Lá, enfim, nos Estados Unidos, com influência de outros estilos e de outras pessoas, mas também tem a ver com o nicho de onde ele surgiu, né? Não, total. Assim, acho que quando a gente entra aqui mais nessa parte acadêmica e tudo mais, que a gente acaba vendo que, historicamente, tem diversas contradições ideológicas sobre o surgimento do rap, né? Então, você tem um grupo que coloca o surgimento do rap e do hip hop ao lado do drum e do griot, né? Das savanas africanas, né, onde o drum seria a batida e o griot esse canto falado. Que já era um costume em algumas tribos africanas. Em algumas tribos africanas, essa coisa do canto falado e de você passar a história do seu povo e da sua população através desse canto falado. Mas o rap tem muito dessa prosódia, né? Do som mesmo das palavras, assim. Tem muito uma estética própria, é muito da hora isso. Dessa coisa do canto falado, né? Hoje em dia até você tem um pouco mais essa coisa lírica e tal e tudo mais, mas você tem muito essa cadência do canto falado. Da hora. Né? E um termo que os especialistas a interpretação mais aceita sobre o que seria o rap, né? Seria o rhythm poetry, né? Onde a gente coloca a música feita por esses jovens periféricos de Nova York, mais especificamente ali do Bronx, ao lado desse ritmo e da poesia feita por eles. Boa. Tem até o MC Marechal, ele chama o rap com E, né? R-E-P. Porque acho que ele traz pro português, né? Ritmo e poesia, né? Ele traz isso, sim. Na minha época, a gente falava que, na verdade, o RAP era ritmo, amor e poesia. Legal. Acho que era a interpretação que a gente tinha lá do que seria o rap pra gente. Massa, massa. E eu vi no seu mestrado que você falou que tem é um tipo de brincadeira que existia antes chamada The Dozens, não era? Uma brincadeira africana que você falou, que era como se fosse brincadeira de rimar e um ofender o outro, de certa forma. Isso. E você até falou que equivale no Brasil seria uma brincadeira chamada gererê, gererê. E, cara, eu brincava disso quando era pequeno. Eu brincava muito também. Dererê, dererê, um pra mim, um pra você. Era isso? Era isso. Cara, eu vivi... É que o ponto que a palavra rap em si... O rap surge ali no final dos anos 60, comecinho dos anos 60. A grande questão é que a palavra em si, ela não surge naquele momento.
né? Ela já aparecia alguns anos atrás nos dicionários ingleses, com o sentido de bater e criticar, né? Tanto é que, né, a gente tem um personagem super emblemático dos Panteras Negras, que é o Robert Jarrett Brown, que ele troca o seu nome para Robert Rap Brown, né? E ele era um cara que era um especialista em The Dozens. Ah, sim. Né? Ficava eu e você aqui meio que fazendo essas paródias e tal, até um não conseguir insultar o outro, assim. Então... Sim, então é mais parecido com o que a gente tem hoje de batalha de rap, mas não é batalha de conhecimento, mas de insulto mesmo, assim. Não. Então era muito próximo, assim, o Ricardo Tepperman, que é quem eu puxo pra trazer esse histórico aqui, ele coloca muito próximo do Gererê Gererê, Legal. o LSB. Caraca, eu fiquei muito feliz de participar disso quando eu era criança. Era bem chulo, eu não vou falar as letras aqui. E normalmente tinha uma conotação sexual ali, né? Era o xingar a mãe do seu colega, a irmã, exatamente. O irmão, então... Eram coisas, na verdade, usando o vocabulário que você tinha ali na periferia, dentro ali do seu dia a dia, né? Exatamente. E aí, o gênero musical em si, como que ele acaba surgindo? Acho que o gênero musical, a gente precisa pensar, acho que muito menos sobre datas específicas, né? Se foi nos anos 60, nos finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70. Acho que a gente precisa pensar muito mais no contexto social, econômico e político. Boa. Onde o rap surge ali. E aí a gente tem dois contextos nesse sentido. Né? De um lado, a gente tem um fluxo migratório muito grande dos países caribenhos, né? Onde eles sofriam ali um cenário com muita pobreza, miséria, guerra civil. Né? E o principal destino dessas pessoas que moravam ali nessas ilhas caribenhas eram três, né? Eram os Estados Unidos, o Canadá e a Inglaterra. Né? Tanto é que na Inglaterra tem um surgimento muito forte de reggae lá, né? Tanto é que hoje as pessoas falam, eu quero ir pra Jamaica pra escutar reggae e tal, assim, cara, se você quer escutar reggae, vai pra Inglaterra, porque tem uma influência muito grande de reggae lá, assim, então tem uma influência musical muito grande nesses países. Que legal. Então você tem esse fluxo migratório, só que quando eles vão pros Estados Unidos especificamente, eles vão pro Bronx, né? Eles vão pra uma área um pouquinho mais afastada, que é onde eles têm uma condição pra pagar ali e tal e tudo mais. Só que o Bronx tá vivendo também um caos. Então, tá tendo um problema de moradia lá, certo? De infraestrutura, de pobreza, a cidade tá um caos. A gente vê naquela série The Get Down que acontece muitas destruições de várias casas, assim, né? Muitas demolições, né? Porque a gente vê o movimento surgindo a partir de várias ruínas, assim, né? Como se fossem prédios quebrados, assim. Então, acho que você tem uma questão de abandono do Estado ali, nessa região periférica. Uma população muito pobre indo pra lá, assim. O prefeito de Nova York, naquela época, ele ora muito mais pro centro da cidade e acaba deixando ali o Bronx um pouco mais abandonado. É um pouco que a gente vê hoje com refugiados e vários grupos sociais que são marginalizados na nossa sociedade, cara. Sim. Não, total. E aí, com as poucas opções de lazer, né, que esses jovens negros e periféricos têm ali, e muito influenciado pela música que eles escutavam nos países de origem deles, eles começam a criar festas, por exemplo, de sound system, né, que era uma coisa super forte nesses países da Jamaica e essas ilhas caribenhas. Sound system é quando você bota um monte de caixa empilhada em cima São sistemas da outra, de som, né? assim. Sim, maneiro. E aí você tem uma cena disco super presente ali, que eles não conseguem entrar por uma questão de grana e tal e tudo mais. Então eles começam a construir a sua própria festa. Né? E o primeiro nome que surge nesse momento aí é um cara chamado Clive Campbell, que é o Kool Herc. Então você imagina que ele tem ali entre seus 15 e 16 anos. Né? A primeira festa que ele faz porque ele quer angariar grana para comprar um uniforme para a irmã dele, para ele ir para a escola e tal e tudo mais. E ali no dia 11 de agosto de 73 é o que é considerado a primeira festa de hip hop da história. Olha, 11 de agosto. 11 de agosto. Massa, velho. E ele é o primeiro DJ, então, que a gente tem... Ele é o cara que ele inventa a técnica que a gente tem hoje com os DJs, que é essa técnica do carrossel. Né? Que em inglês eles chamam de merry-go-round. Sim. Que é onde você coloca duas pickups, 2 toca-discos, com 2 vinis. Então, esses 2 vinis tocando a mesma música e é como se você estivesse editando a música ali ao vivo. Então, ele já tinha essa noção de escolher discos
sei lá, que ele pode samplear, que ele pode pegar um trechinho da batida e ficar repetindo ela. Ele já fazia isso, então. Ele já fazia isso. Legal, cara. Ele já fazia isso. A grande questão é que ele era muito inconstante na técnica dele. Né? Então, às vezes ele acertava, às vezes ele errava. Então, ele não tinha uma constância muito grande. Surge daí um cara chamado que é o Joseph Sadler, que é o famoso Grandmaster Flash. Sim, né? Grandmaster Que Flash. aí ele surge e aperfeiçoa a técnica que até então, com o Kuhurk, ainda era uma técnica muito crua. Sim. Né? E no The Get Down ele aparece também, né? E ele aparece muito forte. Sim. Né? Ali ele treinando a técnica e tal e tudo mais, de acertar o ponto certo ali da agulha e tal. Fazer o tique-tique-tique-tique. Exatamente isso, assim. E eu acho legal que o Grandmaster Flash... Tem até uma entrevista que eu vou linkar aqui. É uma entrevista de, mano, uns 40 minutos dele. Ele fez toda uma ciência sobre isso, né? O cara, ele fez uma equação, mano. Tipo... Você pega 2 discos, bota os 2 iguais, cada um numa picape, e aí enquanto você tá girando pra cada girada, tem uma... Ele faz uma equação muito louca que eu não entendi mesmo. Tipo, pra cada girada você tem que fazer uma virada, sabe? Então ele realmente começou a sistematizar essa coisa de fazer esse carrossel, né? E além disso, a mãe dele era costureira, né? E aí ele fazia... O problema de virar esse disco pra trás, riscava muito o disco, né? Exato, tipo, exato. a parte de baixo. Sim. E aí, o que ele fez? Ele foi numa loja de panos e ele recortou, pegou dois panos que ele achou perfeito pra isso, pra botar embaixo do disco, de modo que o disco gire livremente sem riscar. E tipo, se ele não tivesse uma mãe que trabalhasse com isso, provavelmente... Provavelmente não conseguiria aperfeiçoar a técnica. E hoje você compra picapes que já vem com essas camadinhas embaixo, exato, né? Muito sim. louco, velho. Grandmaster Flash. E aí, você tem uma Nova York ali, o caos, você tem um surgimento das gangues, né? As gangues brigando entre si, se matando entre si. Você tem uma violência policial muito grande ali. E aí, tem um cara chamado Kevin Donovan, que é o famoso Afrika Bambaataa. Bom, sim. Né, que ele começa a falar assim, porra, cara, a gente tá se matando, a gente precisa entender que a gente faz parte de uma mesma comunidade, a gente faz parte de uma mesma origem e as pessoas se matam porque elas não têm noção dessa questão histórica. A briga não tem que ser entre a gente, né? E ele é quem constrói a comunidade do hip hop, né? E vem dele aí a questão, acho que a gente nem falou um pouquinho dos elementos do hip hop aqui, mas ele é quem constrói a questão da consciência. Sim. Como um elemento do hip hop. Então, só pra eu entender, o rap ele tá dentro do hip hop, ele é um dos pilares do hip hop. Ele é um dos pilares do hip hop. O hip hop, e aí de novo, assim, você tem vertentes que colocam 4 elementos, você tem vertentes que colocam esse 5º elemento como a questão da consciência. Como o Capitão Planeta também. Como Capitão Planeta. Mas são 4 elementos principais, certo? A gente tem o DJ, né? Que aí com o surgimento dessa técnica pelo Kuhurk, fica muito difícil dele tocar e animar a plateia ao mesmo tempo. Né? Então, aí vai surgir o famoso... Vem o MC, que é o mestre de cerimônia. Exatamente. E no começo o MC não fazia rima, né? Ele só ficava... Não, na verdade, o Kuhurk chama alguns amigos deles, né? E aí é mais pela zoeira de ficar chamando o nome dos amigos. Faz barulho, família! E ficar fazendo a zoeira ali com a galera. O cara que agita a festa ali. O animador e realmente o animador da festa. E aí a rima vai surgir mais pra frente, né? Ela surge um pouquinho mais pra frente, mas já lembrando que a gente tem muita referência nessa questão do canto falado ali e tudo mais. Legal. Então tem o DJ, o MC. O MC. Você tem a dança, né? Que ela tá ali ancorada no break. Sim. A importância do break pra gente entender ali o rap, o hip hop, ele se dá porque os seus dançarinos, que são os b-boys e as b-girls, eles dançam justamente no break da música. Né? Eles são chamados porque eles dançam realmente nessa quebra da música ali, então todo o ritmo deles vem em cima... O break que você fala é a virada da batida. É a virada da batida, isso. Tá tipo... Aí depois vira e continua. E ele dança em cima dessa virada. Legal. Fiz um beatbox aqui da hora.
E aí você tem a arte visual ali, que é o grafite, né? Sim. Que é uma forma não só para você se expressar através das letras, mas uma forma de expressão visual ali. E aí você tem também a questão da consciência como um quinto elemento ali do hip hop, que eu sou dessa vertente aqui, eu acho que são 5 elementos. Tá, e o rap então entraria junto do... Porque tem o DJ, o MC, o break, o grafite e a consciência. Você teria esses 2, 3 elementos ali compondo rap. Compondo rap, o Isso. DJ, o MC e o break, assim. Não, e a consciência. E a consciência? Todos menos o grafite. Grafite pra fazer a capa. Quando você pega, por exemplo, as batalhas, na verdade, você acaba tendo até todos os elementos conversando ali, né? Você tem um grafiteiro ali fazendo a arte dele. É verdade, nos duelos de MC Nos lá duelos, no Nacional tem o cara fazendo grafite enquanto a batalha tá ocorrendo. Eles não são excludentes, assim, até porque quando a gente pensa na origem aqui no Brasil, tem uma influência muito grande do break em si. Boa, então vamos vir pro Brasil, já que a gente falou um pouco da cena como surgiu lá nos Estados Unidos, Nova York, no Bronx. Obviamente a gente tem muita influência, né, norte-americana, mas a gente também criou uma estética própria, criou, enfim, todo um estilo próprio aqui no Brasil. Como que isso aconteceu? Exato. A gente também tá repleto de contradições e de lendas sobre quem teria feito o primeiro rap do Brasil. A gente tem de um lado uma galera que fala que o Luiz Carlos Miele, o ator, teria feito ali o melô da Tagarela, né? E de fato ele faz e tudo mais. Tem o Jair Rodrigues também com Deixa Pra Lá, que algumas pessoas colocam... Nossa, de fato. Colocam ele também ali como entre os pioneiros do rap, né? Muito pela questão do canto falado. A grande questão é que esses 2 nomes, eles não fazem parte dos nomes e influências que influenciaram a criação do rap em São Paulo, assim. Então a gente não pode considerá-los como pioneiros ali no surgimento do rap por essa razão. O rap, principalmente no Brasil, paulistano, também teve muita influência da Black Music. E acho que o Jair Rodrigues vem muito dessa... Tem essas batidas meio James Brown em alguns momentos, né? Ele vem total, assim, da Black Music, dos bailes de Black, assim, né? Eu passo um pouquinho no meu trabalho sobre esses bailes, porque eu sou muito fã do Taíde, e o Taíde, em algumas letras dele, ele homenageia esses bailes. Nossa, é maravilhoso, velho. Quando eu tava lendo seu mestrado, eu tava vindo o Senhor Tempo Bom na minha mente, assim, a música dele, né? Especificamente na Senhor Tempo Bom, ele vai falar do Chic Show, da Zimbábue, os Carlos... Nelson Triunfo, que era O Nelson Triunfo, né? Ele é um dos b-boys ali, um dos primeiros b-boys que surgem ali. Ele surge no Baile Black, porque é o local que se toca rap, né? Ali naquele momento. Ele acaba tendo uma questão um pouquinho econômica ali para os donos dos bailes, porque acabavam ocupando um espaço grande, então você diminuía um pouco a lotação da casa, então entrava menos grana ali pro dono do baile. Então essa galera começa a procurar outros lugares para dançar. O primeiro lugar que eles vão é ali na frente do Teatro Municipal. A grande questão é que você tem um piso meio áspero ali, então não dava para dançar. Então eles procuram outro lugar, eles vão ali para frente da loja da Mesbla, né? Então tem um local um pouquinho mais propício ali para dançar. E aí a grande questão é que tem uma briga também com o gerente da loja ali. Sim. Né? Que ele fala, você tá espantando os meus clientes aqui e tudo mais. E aí essa galera começa a negociar com o gerente da loja pra falar assim, quando a gente vai dançando aqui, a gente divulga a sua loja. Então você começa a ter uma relação um pouquinho mais pacífica ali com o gerente da loja. Essa loja não existe mais, né? Hoje no lugar é o Sesc. É o Sesc 24 de Maio, e é perto da Praça da República ali. E eu acho muito louco que eu sempre passo por lá e, cara, a gente não dá valor pro... Mano, tava surgindo ali o movimento de b-boy ali. E é do lado da Galeria do Rock, conhecida aqui em São Paulo como Galeria do Rock, mas o subsolo dela tem muita loja voltada ao hip hop lá na galeria, né? Essa loja aí que... Como é o nome? Mesbla, né? Isso. Ela tinha uma entrada parecida com a Galeria do Rock mesmo, assim. Ela tinha uma meio lisinha, assim, na frente. Justamente por causa do chão liso que começou lá o movimento. O centro de São Paulo tem muito dessa arquitetura, né? Da época da... Cara, mas é muito louco pra gente também... Pra gente valorizar o lugar onde surgem as coisas, A história do local, né? Exato, Acho super importante, assim. Mesmo porque rap tem tudo a ver com ocupação urbana também, né? Sim, total. E aí vai pra São Bento, ela vai pra São Bento porque começa a ter muita gente ali. Então eles precisavam de um outro espaço. E aí a São Bento ali, o Tepperman ele coloca por 2 razões, assim. Uma porque é um local de fácil acesso ali para esses jovens que vêm da periferia. Já tinha uma estação chamada São Bento. Já tem ali na estação São Bento. Mas o Tepperman coloca também por uma questão de referência dos filmes americanos. Então você tem um filme chamado Wild Style,
que ele traz essa questão dos metrôs ali de Nova York. Então você tem um pouco dessa influência também do rap e do hip hop vindo ali dos Estados Unidos. E aí surge aí o Taíde, né? Daí surge o Taíde, na verdade, ali tem uma influência super forte, assim, de diversos artistas. Assim, os Racionais frequentavam ali a São Bento, os Gêmeos frequentavam a São Bento. Que são os grafiteiros lá. São os grafiteiros. Tem diversos músicos que não necessariamente eram do rap que frequentavam ali. Então, o Nazi do Ira frequentava ali a São Bento. Então é ele que chama ali o Taíde para começar a abrir os seus shows. E como ele tinha um pouquinho mais de acesso a gravadoras e tal e tudo mais, é ele que abre meio que as portas ali para os primeiros rappers de São Paulo para fazer a gravação do primeiro álbum. E pra quem é um pouco mais velho como nós, lembra do Taíde como VJ da MTV, né? Sim, a gente chegou aqui, o negócio já tava rolando há muito tempo. Exato, eu vi o Taíde, nem fazia ideia da importância dele pra cena. Pois é. Legal. E eu acho muito legal mesmo, eu queria recomendar mesmo essa música, Senhor Tempo Bom, você ouvinte ouça essa música, porque, como o Emicida diz, muitos discos são livros, né? E essa música, especificamente, ela conta bem a história sobre essa época aí da São Bento e também... da Black Music. Da Black Music, né? No geral, né? E essa música que eu cantei no começo é uma chamada Hip Hop é Foda, que é do Rael. E o Rael, nessa época, ele tava com 8 anos ainda. E ele frequentava São Bento. Ele fala sobre isso. Eu lembro que 8 anos eu tinha e tal. E é muito louco. O cara que tava que ele chega agora nessa segunda leva, né, de rap. E o cara ainda é pequeno e tava vendo tudo aquilo. Então, tipo, ele já tava sendo influenciado e alimentado por isso. Olha que louco. Eu acho que é coisa muito legal, assim. Acho que quando você cita a questão do Rael indo pra lá... E o Rael é da Zona Sul, do meu bairro lá. Do Grajaú, né? Tem a galera do Capão, você tem a galera da Nova Cachoeirinha... né, e tal, tudo mais. Acho que é muito legal pra gente pensar numa outra relação de produção cultural, né? Sim. Porque a gente tende sempre a pensar que a produção cultural vem do centro, né? E acho que o rap mostra que é justamente o contrário, assim. Você tem produção nas periferias, na borda, e que ela pode sim vir pro centro, né? Sim. Cara, animal. Nossa, eu fiquei muito... Eu gosto muito de rap, mas ler sua monografia foi, tipo, amarrando tudo, todas as minhas referências que eu tinha de rap, que tava tudo bagunçado. Agora tá, tipo, muito mais... Eu tenho clareza de quem surgiu, qual a influência de cada um, e, cara, é lindo isso, é muito bom. E pra mim foi... Porque o tema da minha monografia foi as transformações estéticas da periferia nos videoclipes de rap. Sim. Né, eu brinco até, inclusive, nos agradecimentos, que, na verdade, foi sobre a minha transformação. Porque foi meio que reviver muita coisa, assim. Alguns momentos deu uma certa dor, assim, tipo... Quando você passa pela questão da periferização da cidade, assim, no governo Jânio Quadros... Porra, filha da puta, cara. Ele fez questão, né, de pegar as comunidades mais pobres e começar a jogar mesmo pras periferias, Pras periferias, né? houve uma política... imobiliária, né, ali na Berrini, inclusive tinha família que morava ali nas favelas ali da Berrini, que você começa a se afastar porque... Né, hoje a Berrini ali é um bairro nobre, né, você tem grandes empresas ali, né? Hoje é um centro empresarial muito forte aqui em São Paulo. E, obviamente, ele não queria esse contato... E hoje a gente vê um centro, né, tipo, nos arredores da São Bento, a gente vê um centro abandonado, com um monte de moradia vazia, e, enfim, pra onde foi essa higienização dele, né? Na verdade, a gente precisa ocupar os lugares, né? As pessoas precisam estar ocupando os lugares, isso daí, enfim, não vamos alongar muito nesse assunto. Eu acho que agora a gente poderia falar quando começa a surgir o selo Zimbábue, né? E surgem alguns álbuns memoráveis. Os primeiros, né? Isso. E aí tem o Consciência Black Volume 1. E surgiu a Pânico na Zona Sul, com 2 carinhas aí, um chamado Pedro Paulo Soares Pereira e Pedro Eduardo Salvador, mais conhecido como Mano Brown e Ice Blue, né? E vindo diretamente do Capão Redondo. E eles se juntam com KLJ... e com Ed Rock. E aí, o que vai surgir aí, formar o grupo tão conhecido Racionais MCs. Acredito que seja o grupo mais conhecido de rap no Brasil. Eu acho em termos de alcance, eu acho que é o mais famoso. O mais conhecido, pelo menos, são os Racionais. Será? Não sei se o MC dele já chegou mais além. Acho que ele chegou mais longe, né?
Acho que é uma boa questão, assim, pra gente discutir, assim. Eu acho que os dois, na verdade, têm a sua importância pro seu momento, assim. Exato. É que a grande questão, assim, dos Racionais, assim, é que eu assisti uma aula do Tepperman, que é esse cara que eu uso como teórico e tal. Desculpa, qual é o nome completo dele, você sabe? É Ricardo Tepperman. Ricardo Tepperman. E aí ele fala que, cara, o ano de 93 tem um surgimento de 2 álbuns no Brasil. De um lado você tem o Chico Buarque, lançando Pra Todos, né, reforçando essa questão do mito da democracia racial no Brasil, né? O meu pai era baiano, meu avô pernambucano. E do outro lado, você tem os Racionais lançando o Raio-X no Brasil. O Raio-X do Brasil. E logo no começo eles já deixam muito claro pra quem é o discurso deles. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Na primeira frase do álbum. Na primeira frase, assim. Então, os Racionais, assim, acho que desde o princípio, assim, desde do Pânico na Zona Sul, já tinha essa questão de, cara, eu não vou abrir mão, eu vou ser contundente, vou colocar o dedo na ferida, vou falar sobre a violência que acontece no meu bairro e vou tocar nessa ferida do racismo mesmo aqui no Brasil. Então, acho que então, a importância é muito grande ali, principalmente nesse momento que a gente vive ali dos anos 90. É um momento que a ONU chegou a considerar o Capão Redondo como o bairro mais violento do mundo. Sim. Né? Você tinha um índice de homicídio comparado ao de países em guerra civil. Anos 90, né? Isso. Anos 90, final dos anos 80, sim, começo dos anos 90. E aí, por história própria, assim, então, cara, era muito comum. Cara, vamos ver, tem um corpo ali no bar, vamos ver. Né? Ou amigo meu de escola que viu o pai dele se assassinar na frente dele e ele falar que, cara, se eu quiser eu pego o cano do meu irmão e mato aquele filho da puta. Então, tipo, era muito comum e acho que a importância dos Racionais, a Djamila Ribeiro, famosa feminista negra e tal e tudo mais, ela tem um vídeo no YouTube, inclusive, que é muito bom, que ela coloca os Racionais como quem conseguiu organizar o ódio da periferia. Porque até então você odiava, você tinha raiva das coisas, mas você não sabia do quê. Então, os Racionais ajudam a organizar essa coisa que tá por dentro. Cara, e é muito essa sensação que eu tive. A primeira vez que eu comecei a ter contato com o rap, era isso mesmo. Falar, pera, cara, é isso que... Pô, eu fico... a gente acaba sofrendo de certas mazelas, até psicológicas, assim, porque a gente não sabe dar nome ao que a gente tá sofrendo, né, cara? Tipo, a gente normaliza... Eu vim lá do Iporanga, da Zona Sul de São Paulo, e também a gente normaliza a violência, a gente normaliza casos de extrema violência contra mulheres, contra negros, e a gente acaba vendo também a violência policial na quebrada, a gente normalizava isso. A gente normatiza, né? E tipo, pra mim era normal, mano. Pra mim era normal realmente ter história de primo, tio, traficante, história de tiro. Anos 90 eu lembro muito disso, assim, também. Bem claramente na minha infância, assim. Meu tio chegava com história, cheio de história pra contar da rua, sabe? Que eu ficava em casa, assim, ele contando várias coisas de crime, sabe? E aí quando realmente começa a organizar em palavras, mano, em versos, em batidas, você fala, cara, é isso. E bate forte pra quem vive isso, né? Tanto que agora, Racionais agora, ele vai cair no vestibular da Unicamp, o álbum dele, Sobrevivendo no Inferno. E aí eu falei assim, mano, por que não caiu na minha época? Porque eu sabia de cor, o único livro que eu saberia de cor. Não, mas essa coisa do rap, eu lembro quando eu fui prestar vestibular, caiu uma pergunta que era sobre Zumbi dos Palmares. Aí depois eu fiz cursinho, porque eu estudei minha vida inteira em escola pública e tal e tudo mais, e eu não lembrava, assim, na verdade, a questão. E aí eu comecei a cantarolar uma letra do Taíde, que a pergunta era quantos anos o Zumbi ia completar e não sei o quê. E eu comecei em 95, 300 anos do Zumbi, vamos homenageá-lo. Imagina se em 95 ele ia fazer 300 anos, acho que agora ele vai completar, e acertei até a questão por causa disso. Por causa da música, pode crer. No fim dos anos 80, a gente tem ali na Praça Roosevelt encontros de MC, né? Isso, é uma parte de uma galera que frequentava ali a São Bento e que eles queriam discutir questões que envolviam o rap e o hip hop no Brasil. Isso, e aí acaba surgindo o Sindicato Negro a partir disso, certo? Você tem um surgimento pelo contato com os movimentos negros e tudo mais, as posses. Então, a posse do Sindicato Negro é uma das primeiras que surge. O Taíde vai falar da posse Mendes Zulu.
né? Tem uns rappers que falam sobre essa questão da posse, que vem daí também essa questão desse lado crítico, de falar dos problemas que se passa dentro da cidade, de falar de racismo ali. Então era um ambiente para se discutir e debater todas essas questões que os jovens negros e periféricos da cidade de São Paulo acabavam vivendo. E isso refletia muito nos videoclipes, né? Porque hoje, quando a gente assiste, videoclipes tem uma outra temática, enfim, tem uma outra estética. Mas como que a gente chegou onde que a gente tá agora? Como que foi todo esse processo dos anos 90 pra cá? Você tem o surgimento dos videoclipes e acho que a questão do audiovisual, a gente precisa pensar numa questão de classe, assim, numa questão social, tá? Porque a produção de vídeo até então, ela era restrita às classes dominantes. Principalmente ali nos anos 70, nos 80 ali, de universitários. Então, os principais diretores de grandes produtoras hoje, assim, eram universitários que tinham acesso à questão do áudio. Então, quando você começa a ter essa produção por uma galera periférica, você vai pegar muito matemática que é de onde eles vivem ali. Tanto é que os Racionais, quando eles lançam um videoclipe dos tempos difíceis, ela vem justamente para retratar isso, assim, né? Um tempo difícil que a gente tá vivendo. Tem outras bandas ali naquele momento ali que também vai retratar essa questão da violência, obviamente com condições muito precárias de produção mesmo, de aparelho e tal e tudo mais, mas retratar um pouco da realidade que eles vivem ali. Legal. Hoje, você fez análises de videoclipes da década de 90 e 2000, né? Isso. Hoje, quando a gente olha, pelo menos quando eu tento analisar com o meu olhar de leigo, um videoclipe, eu vejo muito hoje na cena do rap temas como ostentação, autoestima. Bom, o que eu quero dizer com isso? Acho que tem todo um movimento político, enfim, social no Brasil, até de inserção nas universidades, que mudam toda essa temática do rap, né? A economia, a sociedade e tal. E como que foi esse percurso? Como que a gente saiu de uma temática para falar de violência, racismo, para hoje, muito da cena do rap tem esse negócio, mostrar autoestima e mostrar, tipo, pô, a gente chegou lá e a gente tá até ostentando hoje. É até otimista quanto ao futuro, né? Em alguns raps. Claro que nem todos são assim, mas é um pouco mais otimista do que os raps dos anos 90, né? Ele é, assim, a grande questão que eu coloco e que eu trago, assim, no meu trabalho, acho que para discutir esse tema, eu pego a teoria da semiótica que ela é estruturada através de uma tríade, né? Então ela fala que, a teoria diz que eu tenho um objeto, eu tenho um interpretante e eu tenho um signo ali, né? O objeto da periferia, ele continua o mesmo, mas houve uma ressignificação aqui do objeto periferia, né? O que mudou, então? Muda, na verdade, essa bagagem social, cultural, capital cultural de quem mora na periferia. Então a gente, apesar de não parecer, e ainda mais hoje com o governo que a gente tem de que tá tudo uma merda, a gente houve melhorias muito significativas dos anos 2000 pra cá, principalmente, né? Você tem uma inserção do jovem negro nas universidades brasileiras que é muito maior, né? Teve um crescimento bem parrudo ali, né? Você tem um aumento de renda, você começa a ter um acesso às novas tecnologias. Bens de consumo, né? De bens de consumo, que ajudam, inclusive, na produção desse... Então, tipo, fazer vídeo, ter um celular que grava bem, ou algum equipamento, né? Que você tá querendo dizer. Isso fica muito mais fácil, e isso também interfere na temática que é desenvolvida ali através desses videoclipes. Sim, e também o acesso à banda larga também, né? Pra poder... Ela influencia também, assim, diretamente, assim. Legal. Muito louco, né? Então, tipo, uma produção cultural, ela é reflexo de uma política, certo? De um momento político que a gente tava vivendo, que a gente viveu, assim, né? De ascensão da classe baixa, né? Sei lá, da periferia. A periferia começou a acessar as coisas, né? E o rap acompanha essa temática e tem essas mudanças, né? Ele é um reflexo, na verdade, né? Porque, assim, de novo, assim, a gente tava vendo lá que o rap tava lá nos dicionários ingleses, no sentido de bater e de criticar, tem toda essa questão dos movimentos negros, então ele surge como um gênero musical para mudar e mudar o mundo, mas esse mundo também muda. E aí ele vai falar sobre outras coisas que precisam ser mudadas. Hoje você tem um rap, sim, você tem umas temáticas que são um pouco mais suaves, né? Acho que de uma certa forma. Mas a gente continua ainda tendo muita temática de crítica social. Você tem novas críticas sociais. Exato, as críticas mudam também, né? Boa. Tem um texto que eu tô lendo, inclusive, aqui pra ECA, é de uma psicanalista chamada Maria Rita Kell. Ela vai analisar os racionais e tal e tudo mais, e aí ela vai falar que, na verdade, ela traz os conceitos da psicanálise, né? Do real, do simbólico e imaginário. E aí ela fala que como você vive muito real, e o real é o indizível, né? Aquilo que você não volta atrás. Eu acho que a maior experiência com o real que a gente tem é a morte. E aí, como você tem um real se impondo ali o tempo todo pra periferia,
é super difícil você conseguir absorver isso e construir algo um pouco mais poético, que fuja um pouco disso. Então você precisa ter, na verdade, essa mudança econômica. Você tem uma diminuição grande do índice de homicídios na periferia, óbvio que por motivos completamente diferentes desses que o governo está dizendo. Tem um trabalho, acho que bem interessante, não sei se vocês conhecem o Altair de Souza. Altair de Souza, ele faz o Naruhodô. Naruhodô, isso. Ele tem um artigo bem interessante que ele fala, assim, você tem uma violência super foda nos anos 80, anos 90, e ela começa a cair. Só que ela cai a um ponto que deveria ter uma mudança de segurança pública na cidade de São Paulo. Não tem, e ela continua caindo. E ele fala assim, cara, o que explica isso? Na verdade, é o crime se organiza. Você tem um surgimento aí do PCC. Sim. É garantir a paz por meio da violência. Exatamente, assim, né? Eu não vou matar mais o meu cliente. E, na verdade, o PCC surge ali, na verdade, numa ausência do Estado. Né? Cara, isso é tão real, mano. Porque muita gente fala que tem medo de andar em quebrada, mas na minha eu não tenho. Porque eu sei que, mano, ali é o crime que está organizado nesse não, é assim, cara, local. Alguém assaltou, assim, lá no Valo Velho, tem muito isso, assim, cara. Alguém veio aqui assaltar, beleza, a gente sobe lá, fala com os caras do PCC. Exato, e os caras resolvem, assim, ninguém vem zoar a quebrada. Meu. E a gente até estranha, fala, mano, o cara assaltando na quebrada tá tirando, tá desorganizado esse crime aí, né? E é muito louco, a gente se sente defendido pelo crime. Pelo crime. Olha que doido. Né? Mas é legal, velho, tipo, faz muito sentido. E isso eu nunca vi nada escrito em nenhum lugar, assim, é muito Esse é um artigo do Altair, cara, que legal. É super bom, assim. Ele influenciou um pouquinho, assim, pra falar um pouco dessa temática da violência dos anos 90, 80 ali do meu. Legal. E aí eu achei muito legal que você falou que agora, beleza, a gente vive um novo momento que surgem novas temáticas no rap e novas reivindicações também. Não quer dizer que a gente perdeu a dureza. Quer dizer que agora, por exemplo, tem a música do Rua Augusta, do Emicida, que ele fala sobre prostituição, tá ligado? Tem a Crisântamo, que ele fala sobre o alcoolismo, e especificamente os pais que abandonam os filhos, tá ligado? Tem Mandume. A Mandume fala sobre várias coisas, sobre homofobia. Ele pega todos ali, né? Exatamente. Então, a gente começa a ficar mais complexo, né? E é justamente isso, assim. Beleza, Racionais organizou o ódio ali em 1999, mais ou menos, e vieram os outros raps batendo nas mesmas temáticas, que era muito importante nessa época. Agora ramificou essas temáticas, porque a gente agora precisa pensar em cada um dos problemas, né? E também, outra coisa que eu vejo que surge, além de beleza, não é só flores, também surgem as novas flores, assim. Então eu vejo mais rap falando sobre amor, que já é revolucionário falar sobre amor dentro da periferia, tá ligado? Falar sobre romance, né? E raps pegando referências de... O Rashid, ele usa muita referência de mundo nerd, tá ligado? De quadrinho. O Emicida mesmo, ele pega muitas referências de cultura oriental, tá ligado? E isso eu acho muito da hora. Quando começa a ramificar e conversar e ficar complexo. As próprias batidas hoje, né? Não é só aquela batida de lata do Racionais, mas também é... Não, você começa a ter banda tocando, sim, né? Com os grupos. O trap, né? Então, eu acho lindo isso. Começa a ficar mais complexo, só que ainda assim não perde a dureza do que é dito ali. Não perde a realidade, não perde a noção da realidade, né? É que acho que tem uma questão que eu trago no meu trabalho, assim, que é a periferia sempre foi plural, cara. Sim. Mas, de uma certa forma, ela precisou ser retratada de uma forma singular ali nos anos 80, anos 90. E agora a gente começa a se permitir essa pluralidade da periferia, né? Porque sim, tem violência, mas eu não sou só a violência. Tem outras formas, inclusive, de violência, que não só a questão dos homicídios, né? A questão das drogas. Você tem outras coisas que acabam pegando. Você pega, por exemplo... a letra do Rincon Sapiens, que é a volta pra casa, cara, pra mim é de uma sensibilidade absurda aquilo ali. Eu choro de escutar aquela música porque, cara, eu lembro da minha mãe, assim. Assim, eu voltava do Mackenzie meia-noite, 1h30 da manhã. Cara, ela só ia dormir depois que eu chegasse, assim. Sim. Né? E ele consegue captar com uma poesia, com uma beleza muito forte, assim, essa que é uma questão que existe hoje na periferia. Sim. Isso de pluralidade que você falou é muito, muito real. Porque às vezes a gente é morador de periferia, mas a gente não atende a esse estereótipo que muitas pessoas veem que é de periferia. Não, você tem que falar desse jeito, você tem que se vestir desse jeito, ou então ser violento de tal forma, sei lá. E isso, mano, eu vejo como uma semente que permite as pessoas da periferia realmente se reafirmarem. Mano, eu gosto de
cara, eu gosto de realmente de Naruto, tá ligado? E posso gostar e posso trazer isso como referência pra minha letra, pro meu videoclipe. Exatamente, cara. Eu acho muito da hora isso. O Zika vai lá do Emicida, acho que um pouco disso que você estava falando dessas referências orientais, exatamente isso, assim. Sim. Né? Você tem referência... Posso citar uma? Pode. No Levante e Anda, você parou pra ver o clipe do Levante e Anda? Que são dois garotos que moram dentro de um carro. Um é meio sonhador e o outro é mais pé no chão. Cara, isso é uma referência de um quadrinho chamado Preto e Branco. E tipo, ninguém... Mano, é o meu quadrinho preferido, que eu fiquei muito feliz. O cara colocando minha referência ali, né? Mano, eu fiquei muito feliz de ver aquilo. Tipo, ele tava contando a história do Emicida e do irmão dele, só que eles fizeram um pano de fundo como se fosse preto e branco. E ele não fala, tipo, quem sacou, tá ligado? Eu achei muito, muito da hora isso. Não sei que vai lá, eu peguei duas, assim. Uma do Dragão Branco e a outra do Karate Kid. Sim, bastante. Tá super presente ali. Inclusive, eu vou linkar aqui um vídeo do Load Comics. Não sei se você conhece o Load. Sim. Ele fez um vídeo falando sobre a influência do Kung Fu de cultura oriental no rap, tá ligado? E ele vê até, tipo, o Kendrick Lamar, como que o Kung Fu tá dentro do rap e como que ocorre essa influência. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas deem uma olhada lá no Load Comics, eu vou linkar aqui, gente. Boa. Acho que tem uma coisa, acho que pra gente pensar também essa questão das diferenças, que eu trago, assim, de referência, assim, porque tem um conceito da semiótica que é índice, assim. Eu adoro essa questão de índice, assim, cara, porque pra mim é brincar de Sherlock Holmes, assim. Ela vem da medicina, assim, tipo, cara, você tá com febre, isso é um indício de alguma coisa. Na verdade, é um signo que tá no lugar de outro. Então, assim, tipo, você sabe que tem alguém ali, né? E é muito legal porque você começa a brincar desses signos culturais, o que ele representa. E aí o Vida Louca Parte 2 tem dois de cara, assim. Uma que é o Parte 1, né? Porque você tem a Parte 2, tem a Parte 1. E a Parte 1, ele conta a história do personagem do Mano Brown com Abraão, que é esse personagem bíblico, que ele constrói todas as vertentes da religião. Então você tem uma questão religiosa ali muito forte. E do outro, ela tá presente na própria Vida Louca Parte 2, que é quando ele fala que o Dimas é o primeiro Vida Louca da história. Sim. E o Dimas é um personagem que tá é um personagem bíblico, que tá do lado de Jesus no momento da crucificação, né? Ele era um bandido e ele se arrepende, né? Ali naquele momento ele é o primeiro a adentrar no reino dos céus ali. Então, o Vida Louca, na verdade, se trata desse cara que ele entra na vida do crime porque ele não vê mais esperança, mas ele sabe que Deus, ali talvez numa ordem do pai, né, na figura freudiana e tudo mais, ele vai perdoar porque ele sabe de toda a questão que ele passou. Afinal, ele ama os que vêm do gueto. Ele ama os que vêm do gueto, obviamente. Vigia os ricos. Mas ama os que vêm do gueto. E aí, do outro lado, pensando nessa questão das transformações, o Rincon Sapiência, numa Coisa da Preta, pra você entender o Coisa da Preta, você tem dois personagens que são chaves pra entender ele. Que justamente ele vai falar dessas transformações, ele pega essa expressão que é a coisa tá preta, né? Que é a coisa tá preta, né? Você pega a palavra preta pra usar num sentido negativo, assim. Sim. Pra falar, essa coisa tá preta, a coisa tá boa. E aí os personagens refletem justamente isso. O primeiro deles é o Zumbi dos Palmares, que acho que é um pouquinho mais conhecido da gente. Mas o outro é uma mulher chamada Nzinga, que é uma mulher que ali na época dos portugueses, ela comandou exércitos, né? E a gente não tem na escola exemplos, né, de negros comandando exércitos e se rebelando contra os portugueses. E o próprio Rincon Sapiência traz na letra que não é sangue de escravo, é sangue de rei, cara. Vamos mudar essa perspectiva aqui, porque, assim, é um pouco daquilo que você estava falando, assim, né? Você carece de exemplos, você começa a normalizar a questão do, eu vim de uma origem escrava, né? Tem a questão da violência, é normal meus familiares não estudarem e tudo mais, assim, não, cara, assim, é justamente o contrário, assim, né? Tem toda uma questão de autoestima nisso, né? Tem uma questão de autoestima, assim, como eu me vejo, né? E aí o reflexo dele, trazendo pro videoclipe, tá muito claro na produção dele, né? Então, se você tem ali no Vida Louca Parte 2, cenas que são fechadas, planos um pouquinho mais fechados, né? Você tá mostrando ali as mazelas que tem ali na periferia, né? As casas mal acabadas ali é quase como se fosse uma representação das feridas que se tem na periferia. Da autoestima. Da autoestima e tudo mais. No Rincon Sapiência ele já começa num plano super aberto. Sim. Obviamente tem relação com acesso a novas tecnologias e tudo mais, então ele consegue pegar um drone e filmar. Hoje em dia tudo é drone. E filmar desse plano aberto.
Cara, é uma cena linda. Assim, E tem bastante cor esse clipe, né? Você vê que a vestimenta das pessoas no clipe do Rincon Sapiência são muito coloridas e, tipo... As pessoas sorriem, né? As pessoas sorriem, exatamente. Dançam. E até as próprias casas, eles dão um destaque lá pras casas que na Coab, de onde ele vem, que mostra muito as cores. Eu acho que ele dá até uma colorida a mais, assim, né? É tipo pra mostrar... É um ar otimista, né? É uma ressignificação da periferia, né? Cara, eu posso olhar pro meu bairro e não mais ter vergonha. Eu posso ter orgulho dele. É até só meio off-topic, assim. Essa coisa da vergonha, assim, do bairro. É muito engraçado, porque você aprende, né, a ter vergonha do bairro. Né? Eu lembro que eu escutei na escola, tipo, cara, não fala que você é do Capão Redondo, numa entrevista. Fala que você é de Santa Amaro. Putz, pega menos mal, assim. E isso cria fenômenos muito engraçados, assim, porque tinha um menino da minha sala que a gente estagiava na mesma rua, assim, né? Aí uma vez a gente se encontrou, meio que atravessando a rua, e aí, porra, e aí, cara, tudo bem? Você trabalha aqui também e tal, não sei o que, onde você mora? Ah, eu moro lá na região de Santa Amaro, cara, e você? Ah, não, porra, eu também moro ali na região de Santa Amaro e tal. Mas onde você mora ali na região de Santa Amaro? Ah, moro ali perto do Campo Limpo. Tá? Porra, que legal, cara, eu também moro ali no Campo Limpo. Que já é 20 minutos de carro, pelo menos. Já é uns 20, 30 minutos. Aí, onde ali no Campo Limpo você mora? Ah, eu moro lá no Valo Velho, cara, e você? Ah, eu moro lá no Jangadeiro. Ou seja, os dois moravam no Capão Redondo, né? Mas aí você tem uma questão de moro na Sul, né? De não falar que você... De você ter vergonha da sua origem. Você começa a falar, não, cara, pô, ser do Capão é legal, né? Acho que foi esse ano que teve a primeira Perifacom, assim. Sim. Que você começa a ter gente... E a Perifacom, ela acontece ali não é exatamente próxima do metrô, né? Você tem um tempo ali pra chegar. E você começa a ter gente indo pra lá, né? O Sesc Campo Limpo, você começa a ver gente que fala, putz, galera não é daqui, né? Porque tá do lado do metrô. Tá do lado do metrô. Né? Sim. Puta, achei muito bom você citar a Perifacom, porque é realmente isso, é um exemplo de um evento que fez uma coisa nova pra periferia, trazendo uma cultura que sempre esteve ali nas casas das pessoas, mas agora vamos se unir pra falar que isso corre muito dentro da periferia quebrada, mesmo, assim. né? A gente gosta de cultura nerd, a gente gosta de anime, etc, sabe? Acho muito da hora, participei de lá e, pô, foi maravilhoso. Eu não consegui, mas... Nossa, eu vendi... Quem foi me falou super bem. Nossa, mano, foi maravilhoso. Eu vendi meu quadrinho lá. Você vendeu lá, que legal. Da hora. Então a gente recomenda aqui que vocês, ouvintes, vejam mesmo esse videoclipe do Racionais, Vida Louca Parte 2, que é muito representativo dessa época. E depois, logo em seguida, veja também o clipe do Rincon Sapiência, A Coisa Tá Preta. Esse do Rincon Sapiência também é representativo pra geração atual de rap e dá pra tirar todas essas análises que a gente falou dele. Na verdade, a gente não deixou claro que você analisou os dois clipes. Eu analisei os dois clipes. O trabalho foi organizado da seguinte forma. Eu falei sobre a história do rap em Nova York. Aí depois eu entro na história do rap em São Paulo. Depois eu vou pra uma parte da história do videoclipe, né? Lá desde do teatro grego, assim. Nem deveria ter ido tão longe assim, mas fui pra lá. Depois eu passo pela história do videoclipe no rap. E aí eu entro pra análise, assim. Legal. Que é o Vida Louca Parte 2, pra falar um pouquinho sobre essas transformações que aconteceram durante esse período. Isso. Um dos episódios do rap que eu acho importante, bem emblemático, sobre o que é falar sobre aquilo e viver aquilo, foi quando o Racionais MCs, em 97, eles ganharam o prêmio VMB da MTV Brasil. Que é em cima da canção Diário de um Detento. E aí lá eles vão receber o prêmio, e aí eles acabam chamando várias pessoas pra estarem lá no palco, né? E aí acontece um episódio aí. O que aconteceu, Léo, nesse momento? Sobe toda a galera lá pra receber o prêmio, né? Toda a galera mesmo, sobe umas 20, 30 pessoas. Sobe uma banca, assim, né? Não é... Assim, acho que dá até pra gente linkar o vídeo, assim, Sim, porque tem. O discurso é muito legal. No YouTube. E aí tá rolando a premiação ao vivo, e aí o Khaled J começa a fazer um puta discurso. De novo, assim, o Racionais não abrindo mão do seu discurso, assim, né? Dos lugares mais pobres de onde a gente vem, a galera não tem grana pra ver MTV. Então, esse prêmio vai pra essa galera e tal e tudo mais. E aí o Carlinhos Brown interrompe ali, começa a cantar a sua personificação do fenômeno da natureza, um certo modo de não sei o quê. O KLJ começa a olhar com uma cara de meio... O que tá acontecendo? Que idiota. Que babaca, assim.
E aí ele termina de cantar, fazer o canto dele lá. E aí o KLJ volta a fazer o discurso dele, assim. E os outros integrantes também fazem uma palhinha ali pra fazer uma crítica ao próprio sistema, usando o sistema. E é muito louco, porque acho que não só por esse episódio, mas depois por outros episódios, enfim, toda a carreira que o Racionais MC levou, depois eles, enfim, foram acusados de vendidos e de se popularizar tanto e esquecer a periferia e virar as costas, você só quer dinheiro. Inclusive ele tem até letras, né? O Racionais tem até música sobre isso. Então é muito louco, porque a popularização do rap também causou, dentro do próprio movimento, obviamente, algumas contradições, né? A galera falando assim, vocês estão vendidos agora que vocês estão na MTV e tal. E na verdade, você tem isso algumas vezes dentro do rap, né? Assim, o Mano Brown hoje, ele é criticado pelos receptores, assim, da galera que é da periferia por falar de amor. Você, porra, como assim, cara? Cadê o ódio? Tá falando de amor agora? O que aconteceu? O Emicida mesmo, assim, ele teve que lançar aquela letra Dedo na Ferida pra falar que, cara, deixa eu lembrar que o rap sempre foi dedo na ferida. Porque, assim, acho que a coisa mais legal pra mim, assim, estudar sobre rap e videoclipe especificamente, é que se você quer entender as contradições do momento da sociedade que a gente tá vivendo, cara, elas estão todas ali nos videoclipes. Porque você critica os Racionais por falar de amor, por falar de outros temas que fogem ali da... Como se isso não pudesse ter na periferia, que é o que a gente tava falando até agora, ter na né? periferia. Mas você não critica os Racionais por ter feito um videoclipe. Pensando na origem do videoclipe que ele surge para vender o pacote completo do artista, imagem e som, ou seja, ele é uma ferramenta mercadológica, eu nunca vi crítica nenhuma por, porra, mano, você fez um videoclipe, tá se vendendo pro sistema, né? Então, o videoclipe, de uma certa forma, ele tem uma licença poética ali que você se permite algumas coisas, né? E não só o videoclipe, né? Acho que depois, quando eles lançaram em 2014 o Cores e Valores também, a forma como eles faziam a batida, as temáticas das letras, a galera também de novo caiu matando, falando, nossa, o rap não pode ter a batida desse jeito, não pode ter, sei lá, umas coisas tão sintéticas e tal. Não pode se modernizar porque tem que ser sempre raiz da mesma maneira, não pode evoluir, não pode ir adiante, né, cara? Isso eu acho meio pequeno. Não, acho que é um preconceito, né, assim, com relação ao rap em si. Mas acho que isso não acontece só no rap, cara. Se você pegar funk, samba, vários outros estilos musicais, eles sofrem da mesma coisa, cara. O funk com Cidinho e Doca começava com Eu Só Quero Ser Feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E hoje tem o funk ostentação, tem funks que falam de várias temáticas. O samba, a mesma coisa. Paulinho da Viola fez até músicas tipo Eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim, sabe? E hoje a gente tem pagode e outros gêneros que vieram do samba. Então acho que dentro de todo gênero musical, o rock, enfim, tem essa ruptura. Subgêneros começam a surgir dentro desse gênero e de caminhos que são levados, cara. E você não pode falar assim, isso é rap, isso não é rap, isso é funk, isso não é funk, isso é rock, isso não é rock. Cara, são maneiras diferentes de se expressar dentro do mesmo gênero. E eu acho que tem muita confluência, assim, tanto o Racionais cantando lá nos anos 90, falando na época do Barraco de Pau, lá na Predeira, o que vocês fizeram por mim, agora tá de olho no carro que eu ando, no tênis que eu calço. E hoje o Emicida também sofre disso também, né? Assim que o Emicida explodiu, 2009, 2010, ele já teve que se defender através do rap, falando, mano, quem não quer dinheiro, mano, é quem nunca ouviu a barriga roncar mais alto do que o Eu Te Amo, sabe? E se for pra alguém ganhar dinheiro com essa porra, então que seja eu. Ele manda essa. Então, tipo assim, cara, você tá me julgando porque eu tô ganhando dinheiro com rap, cara. Tipo, ele tá trazendo... Aí ele mandou outra recente também, falando que quem fala que vende minha alma, há tempos atrás falava que eu nem tinha uma, sabe? Exato, e ele vai mostrando como que o movimento dele, fazer o Laboratório Fantasma, foi tipo ponta de lança pra poder chamar outras pessoas pro trazer grana pra investir em outros. Mas o Emicida mesmo, assim, quando ele começa a ir pra programas de auditório, sei lá, pro Ratinho, pô, como assim, mano? Você tá indo no Ratinho? Ele é da GNT hoje, né? Do Grupo Globo. É. Ele faz um programa na GNT, o Emicida. E acho que o pensamento dele, assim, que acho que corrobora com isso que você tá falando, assim, cara, eu preciso usar os meios que o sistema me dá, assim. Se eu não usar, vai vir outra galera aqui pra falar. Deixa eu ocupar o meu espaço e usar ele pra eu potencializar o meu discurso e chegar em mais gente, né, e fortalecer aquilo que eu tô produzindo. Então, acho que é um pensamento que ele é inteligente, mas sem deixar de valorizar suas origens, assim. Cara, acho que esse é um efeito colateral de qualquer coisa que se populariza, né? Eu fui recentemente no aniversário de uma prima minha, e foi numa balada em São Paulo, lá no Itaim, uma região nobre de São Paulo, e eu entrei lá e só tinha galera classe média alta e começou a tocar Racionais lá. Sim. Então, assim, é uma das coisas de popularizar, sabe? Você vai tocar numa balada onde só tem playboy classe média alta. Eu tava lá, não tinha um negro na balada. Então, assim, quando você populariza, você acaba tendo essas coisas também. Você acaba até tendo bandas assim, tipo, pessoas que hoje fazem
rap que, assim, não querendo criar juízo de valores, mas já criando, que, mano, não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver, não tem profundidade nenhuma. Vou usar um exemplo tosco aqui, mas acho que tem aquele cantor, acho que é Biel, que ele era do funk, agora ele tá querendo fazer rap. É assim, cara, é um cara branco da classe média alta do Rio de Janeiro que não tem nada a ver com nada, assim, sabe? Então acho que é um efeito colateral da popularização do gênero. E você começa a ter a questão talvez esses grupos que são estabelecidos, assim, e tudo mais, você começa a ter algumas características que conversam com eles. Talvez, sei lá, pra qualquer merda aqui, mas a coisa da rebeldia. Cara, foi assim que começou comigo. Né? Eu sou um cara que eu nunca vivi numa periferia, eu sou classe média de São Paulo, hoje eu consigo, enfim, nunca... Não tenho nada, a minha história não tem nada que encontra com o rap. E eu sou um cara que eu me considero que eu gosto de rap pra caramba. E foi exatamente assim. Eu comecei ouvindo uma música de rap que era super popular, tocava na rádio. Aí comprei o CD, dentro do CD tinham outras músicas. Comecei a me aprofundar em outras músicas, comecei a me aprofundar em outros artistas. Hoje eu me considero um cara que gosta de rap, apesar de, cara, é isso, não cresci em periferia, não sou negro, não passei por 0% do que é na temática do rap. Mas eu acho que muito da minha consciência hoje, social e da minha... Cara, do que eu sou hoje, assim, mesmo não vivendo isso, eu respeito muito e eu tenho muita noção, eu acho, do que é, mesmo sem nunca ter vivido. Então é muito louco essa... Eu não gosto de usar o termo consciência social, mas hoje muito do meu caráter, assim, sei lá, foi moldado dentro desse gênero, cara. Então, aí isso daí é um ganho que tem pela popularização. O rap, ao sair da periferia e alcançar a classe média, alcançar o centro... Esse é o ganho, cara, fazer a ponte, entendeu? Ó, a gente tá sofrendo isso daqui. Sinta-se no nosso lugar, mano. Olha esse clipe aqui, ó, que tá rolando na nossa vida, como tá rolando no dia a dia. E aí vem essa cobrança de aí, o que você vai fazer por isso, né? E aí, cada um com a atitude que vai ter a partir disso. É que acho que é uma linha muito tênue, né? Porque senão você romantiza o bagulho. Sim, também, né? Senão, esse é o problema. O próprio inquérito fala que o rap tenta ser legal, esvazia os BPM, aí fudeu, cara. Porque se o rap começa a querer produzir e fazer música pra essa galera que tá estabelecida, fudeu, assim. Exato. Sim. Né? O inquérito mesmo fala, assim, o funk até pode ser a trilha da quebrada, só que o rap é mais que trilha, ela é estrada. Acho que o rap precisa continuar, assim, valorizando as suas origens e tal e tudo mais, mas, assim, acho que pode se abrir, falar com mais gente e tal e tudo mais, mas sem esquecer de onde ela vem, né? Exato. Tem uma música chamada O Céu é o Limite agora, né? Que foi uma música com vários artistas. E aí, um dos artistas, esqueci o nome agora do cara. Putz, eu gosto dele. Ele fala assim, o rap é pra branco, preto e tal, mas a gente sabe quem sofre lá na quebrada, né? Então é isso, pra galera lá ouvir. Pra mim é muito fácil ouvir meu rap. Eu vou no meu carro, ar-condicionado e tal. Agora, é lá na quebrada que o bagulho pega, né? Então é o que o Léo tava falando. Ele só não pode esquecer pra quem que ele é feito, né? De quem que ele é feito. Bom, já falamos aqui bastante sobre sua monografia, Léo. Quem tiver mais curiosidade, por favor, baixe, a gente vai deixar disponível. Mas, Léo, quais seriam as mensagens para se levar para casa da sua monografia? Como que a gente pode mudar nossas atitudes e levar realmente todo esse papo para nosso dia a dia? Cara, eu acho que o rap, ele me serviu muito de colete, assim, pra me afundar, foi quem realmente me ajudou. E acho que até hoje, assim, ele me ajuda nessa minha transformação diária, assim, né? Acho que quando eu começo a analisar a história do rap, né, e mais especificamente a história dos videoclipes de rap, é um pouco sobre como eu também evoluo e transformo a minha visão sobre o bairro que eu venho. Então, assim, acho que o rap tem muito essa função, parodiando o próprio Emicida. O rap salvou mais moleques do que projeto social, assim. Ele continua fazendo muito isso, assim, e hoje, né, já que ele evolui para outros temas, ele continua sendo combustível para atuar e trabalhar nesses outros temas que continuam sendo presentes na minha vida. Em outras violências, em outras temáticas que a gente acaba convivendo no dia a dia, como a questão de representatividade de estar presente em lugares que cansei de só os ternos serem pretos nos lugares pobres, assim. Então, cara, vou ocupar, vou estar e vou participar, porque isso é importante. E o rap tem uma função muito forte, acho que nessa questão de autoestima, essa questão de ser o combustível pra eu continuar. O fato de eu continuar estudando tem uma questão muito do rap, assim, né? Eu brinco que talvez o maior ato de rebeldia que eu tive na minha vida foi estudar.
E o rap tem um papel fundamental nisso aí. Nossa, eu digo mesmo, cara. Se eu não tivesse muito do rap pra continuar me motivando e sentir que eu posso ir além, né? Enxergar além dos meus olhos, assim, eu não estaria aqui, velho. Eu não estaria na biologia da USP, não estaria. Não sobreviveria a isso. Foda. Não é, cara. É muito forte isso, cara. Eu acho que as letras têm que como você não tem psicólogo, né? E naquela época, principalmente, assim, pra você conseguir meio que desabafar, assim, você tem alguém que... Cara, alguém tá falando sobre alguma coisa que eu sinto. Porra, eu sinto isso aí, cara. O cara nem te conhece, né? Mas o Taíde, cara, eu fui no show dele, só pra off-topic, assim. E aí, cara, cantei todas as letras e tal, não sei o quê. E aí, terminou o show, fui lá do lado, assim. Falei, porra, cara, obrigado, cara. Assim, acho que se não fosse você, eu teria desistido no meio, tipo, saca? Não teria ido, assim, porque isso foi importante pra caramba. Que da hora, velho. Bom, eu diria, falando da minha parte, que a principal mensagem que ficaria era, mano, respeita quem pôde chegar onde a gente chegou, sabe? Respeita esse rap, não é só uma musiquinha para as pessoas dançarem e se sentir bem. Cara, é um movimento, representa um movimento, tá ligado? É isso, já salvou muitas vidas e que salvem as próximas. E outra mensagem que eu acho muito importante é, cara, pra mim é maravilhoso entrar no mundo acadêmico e ver que tem pessoas estudando isso, tá ligado? Mano, quando você falou que você estudava isso, eu pirei. Falo, caramba, tem pessoas estudando rap, se debruçando sobre ele, sobre os videoclipes e tudo mais. Então, cara, também é uma área muito pra ser estudada, né? O rap, a poesia. Acho que eu queria também chamar alguém que estuda os movimentos de poesia que tá rolando dentro da periferia. Não, e tem vários movimentos, cara. Se você for ali no sarau da Cooperifa... Sim. Tem vários. E até e você tem coisas menores, inclusive, nos próprios bairros, assim, que muitas vezes... Sim. E tem coisas muito originais surgindo da periferia, não só no sentido cultural, mas, mano, no sentido de economia solidária e tal. Cara, isso daí eu queria muito chamar alguém pra poder falar sobre isso também. Enfim, é muito bom saber que tem coisas originais nossas, tá ligado? É isso. A gente tá produzindo coisa bem interessante, assim, cara. Tem muita coisa de muito valor sendo feito na periferia e a gente precisa valorizar. Exatamente. Bom, acho que depois de toda essa nossa discussão, vamos para a nossa parte do disco de ouro, no qual a gente, já que falamos tanto de rap, acho que a gente pode dar algumas dicas de quem se interessar mais pelo tema, onde procurar, o que procurar e tal. Alguém quer começar? Eu não tinha uma dica pra dar até hoje, assim. Eu recebi hoje no newsletter do Marechal uma dica que eu acho super valiosa, assim. Acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que é o griot urbano, né? Acho que tem até a ver com o nome lá desse canto falado e tal e tudo mais. Que ele fala sobre a origem do hip hop. Então acho que tudo isso que a gente falou aqui, eles estão falando lá de uma forma visual e acho que é super, super legal. Mas é um vídeo que tá na internet? É o quê? Eles são alguns videozinhos curtinhos sobre a origem do hip hop. Só procurar griot urbano, as pessoas griot acham. urbano. Legal, a gente vai linkar no post também. Ele tá no canal do VVR Arte TV dos caras lá. Legal. Eu fiquei pensando numa outra dica. Tem um documentário na Netflix chamado Hip Hop Revolution. Boa. Que ele conta também a história... Ela é menos fantasiosa do que o The Get Down. Né? Ela é mais crua, até porque os caras estão vivos, né? Então eles entrevistam a galera mesmo. O Herc, África Bambata, né? Todos esses caras. Então acho que é um documentário super valioso também. E de um cara que pesquisa rap e hip hop na academia. Então, da hora. É bem legal. E o seu trabalho, pô. Não, e fica aí também as transformações estéticas da periferia nos videoclipes de rap de São Paulo. Legal. Né? A gente compara o Vida Louca Parte 2 com A Coisa Tá Preta do Rincon Sapiência. Legal. Deu um orgulho escrever. Ótimo. Bom, eu tenho algumas dicas bem rápidas. Na verdade, eu tava conversando até com o Léo antes do começo da gente gravar. E eu sou uma pessoa que eu assisto muito Batalha de MC, cara. Eu entro no YouTube e ganho horas, não vou dizer que eu perco, eu ganho horas lá. Mas eu também. Massa. Então, minha dica é, cara, entra lá no YouTube e coloca duelo de MC e você vai achar 1 trilhão de vídeos. E tem de todos os gostos, tem de vários gêneros, tem duelo no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem em Brasília, cada um tem a sua essência, cada um tem a sua temática, uns vão mais pra
ideias, outro vai mais pra aquele chamo de gastação e as ofensas. E, cara, depende do humor, dá pra ver de tudo, é muito gostoso. Eu sugiro quem começar pela batalha do Naui com o BMO, que é uma batalha bem tranquilinha, temática muito gostosa, eles são pai e filho. E os caras começam, né? O começo da batalha é a galera grita: pai, filho, pai e filho, né? E é legal que eles ficam tirando um outro. O cara, acho que tem uma fala do BMO que ele fala assim: o cara vem falar aqui, mas nem coloca leite na mesa. Tipo, esqueceu de pagar, comprar o leite. É muito legal. Né? E tem uma parte dele que ele nasceu virgão e tal. Cara, se você nasceu de mim, como que eu sou virgem, cara? Boa. É muito bom. Então, tem um canal lá, chama Um Só Caminho, que tem a ver com o Marechal também, já que o Léo citou. Dá pra achar algumas batalhas lá. Eu gosto bastante. É isso. Uma outra dica, já que a gente tá falando de rap, a Sobrevivendo no Inferno, CD do Racionais MC de 97. Eu acho que tem lá o Diário de um Detento, que é uma música, que foi a música que me chamou a atenção, assim. Foi a primeira letra que eu ouvi e falei assim: caramba, isso aqui tá falando de algo a mais, sabe? De novo, eu sou um cara branco, da classe média e tal, mas foi a primeira vez que eu olhei e falei: caramba, isso acontece no mundo, sabe? Entender uma outra realidade, coisas que, enfim, gostei muito. Sobrevivendo no Inferno, de 97. E pra finalizar, aproveitando que o Lucas fechou o episódio com Respeite Quem Pode Chegar Onde a Gente Chegou, que é uma frase do Moleque Atrevido, uma música do Jorge Aragão. Boa. Queria aproveitar, foi ontem, na verdade, anteontem, na verdade, terça-feira, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas foi terça-feira, que a Beth Carvalho morreu. Nice. Eu gosto muito, muito de samba, então fica a dica pra quem não conhece o trabalho de Beth Carvalho, por favor, a madrinha do samba. Todos os sambistas hoje que a gente conhece, basicamente passaram por ela ou tem influência, a mão dela. E eu gosto muito de uma música que chama Água de Chuva no Mar. Então é isso, ouçam Beth Carvalho e, enfim, fica na memória de uma grande artista que se foi, já que a gente tá falando tanto de movimento político e tal. A Beth Carvalho era uma mulher que trazia a política pra dentro do samba. Isso era muito da hora. Boa. Pode dar outra? Pode. Você falou do CD. Manda bala. Acho que uma outra dica que eu tenho aqui é a faixa Acredita em Você, do Taíde, que é do álbum Preste Atenção. Que tem muito essa questão de autoestima, de, acredita em você, eu acredito em mim, eu acredito em você. Eu cantarolava várias letras dele, dessa letra especificamente, voltando da faculdade. Então acho que é uma letra super, super bacana, assim, pra falar dessa questão do rap como uma ferramenta de autoestima pro jovem da periferia. Da hora. E eu vou até colocar no Spotify aqui. Boa. Eu queria recomendar o seguinte: eu gosto muito de me debruçar sobre a letra de rap, principalmente rap em inglês, que eu tenho muita dificuldade com o inglês. O inglês de periferia, mano, é muito diferente de um inglês que você vê em série, né? Então, estude as letras de rap, eu acho muito da hora isso. Cara, pega uma letra aí que você achou da hora, uma batida e tal, e estude. E aí, pra isso, tem um site que eu queria recomendar, que é o genius.com. É genius.com, que lá tem a letra do rap e cada estrofe ou cada frase, você clica e abre um fórum sobre aquela frase. Então as pessoas vão discutindo sobre aquilo e dando significado pra cada coisa. E é muito da hora pra estudar as letras, assim, as origens delas, referências. E de referências do rap, além disso, dá pra você estudar a batida, da onde vem cada batida. Você pega um rap que você achou uma batida da hora, aí você vai no site chamado Who Sampled. Esse site é muito da hora. Uhum. Além das batalhas, uma coisa que eu adoro fazer é ficar prestando atenção em sample, cara. Exatamente. Cara, de onde que vem, assim. Cara, é maravilhoso. Tem uma playlist no Spotify que é só os samples do Racionais. E mano, tem 115 músicas. Aí começa a tocar música, eu falo, nossa, agora vai entrar o Mano Brown. E de repente começa um cara nada a ver cantando. Exatamente. Eu conheci aquela Ela Fugiu e Nunca Mais Voltou. Eu não sabia que era do Tim Maia. E então vai nesse Who Sampled e lá ele mostra da onde tirou cada batida, cada uma das letras. Tem uma série pra recomendar, chama Atlanta, tá no Netflix. É animal. Eles conta a história de 3 caras que querem entrar no mundo do rap, mas ele não fala só sobre rap, ele fala sobre, muita coisa, principalmente sobre sutilezas de racismo, né? Como que o racismo tá no dia a dia das pessoas e não é simplesmente você falar uma frase contra uma pessoa negra que é racismo, não. E ele mostra muito, de formas geniais, feitas pelo Donald Glover, o cara aí que, enfim, várias obras aí maravilhosas. E a segunda temporada é mais afiada ainda, Nossa, né? Sim. Tem no Netflix, gente. Veja mesmo, assim, é super rapidinho de ver cada episódio. E, cara, eu queria falar um álbum, mas eu vou botar um link de uma playlist minha do Spotify, porque eu criei uma playlist chamada Rap BR Luqueira,
que tem músicas de rap brasileiras feitas pelos Luqueira. Que eu gosto. Mas assim, tem pra mim as canônicas do rap brasileiro. Então, se você quer ver as músicas mais canônicas do Emicida, enfim, de cada um deles, pelo menos eu Pela sua ótica. Pela minha ótica, eu acho que estão lá. Então é uma boa porta de entrada aí. Vou botar o link dessa playlist. É isso, gente. Essas são minhas recomendações. Tinha muitas outras, mas fica pras próximas. Não dá, é difícil escolher um só. Da hora. Já tem coisa pra caramba aí de referência pra Nossa, muito. Sim. Bom, acho que ficou um episódio bem completo, bem legal. Não sei se ele vai em uma parte só, a gente vai fazer igual o Racionais e lançar parte 1, depois parte 2. Mas, Léo, cara, muito obrigado pela participação. Acho que assim, aqui no nosso podcast, obviamente, a gente sempre tenta trazer temas dos mais diversos e áreas das mais diversas. E o Lucas é um cara que ele sempre fica puxando a gente, batendo e fala, cara, a gente tem que trazer mais a periferia aqui. Então, fico muito feliz de você ter entrado em contato conosco, de você conseguir vir aqui falar do seu trabalho e tal. Então, cara, os nossos microfones estão sempre abertos pra você. Obrigado mesmo, viu? Não, eu que agradeço. Acho que reforçando aquilo que eu falei de ocupar espaço, acho que quando eu vi o post de vocês no Facebook, eu falei, cara, deixa eu dar as caras, assim. Eu sou um cara meio tímido e tal e tudo mais, mas eu falei, putz, tava super ansioso de vir pra cá que da hora. Será que eu vou falar muita merda, não sei o quê. Falei, cara, deixa eu me jogar porque eu acho que, de novo, assim, acho que é um espaço muito legal, assim, de divulgação acadêmica que acho que por si só ela é importante e acho que esse espaço pra produções da galera preta, da galera de periferia é super importante pra gente ter. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Da hora. Muito valeu. Só queria, antes do episódio acabar, mandar um salve pro meu amigo Will, que me ajudou a umas reflexões pra esse episódio também. Will, um abraço pra você, cara. Salve, Will. É isso. Valeu, Léo. Beijos.